Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor meu Deus, a vida do Teu servo, o pastor Carlinhos, Pai, que estará aqui trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, que o Senhor possa continuar usando, Senhor meu Deus, segundo a Sua vontade, que tudo seja para a glória, louvor do Teu nome, Pai, e que nós possamos, Senhor meu Deus, sair daqui edificados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Antes de você sentar, gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo 1 até o versículo de número 9. Onde a palavra do Senhor ela nos diz: e naquele dia e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais, vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo padecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais, que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependeis, todos de igual modo perecereis. Versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela oculta ainda a terra, ocupa a terra inutilmente. E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém, irmãos? Podemos assentar. Glória a Deus, né, irmãos, por esta palavra. Fique com a sua Bíblia aberta, né, nesta passagem. Nós vamos discorrer aqui algo que Deus colocou no meu coração na manhã desse dia, referente a esta palavra. Eu já tinha preparado uma outra mensagem, porém hoje de manhã, quando me levantei para estudar a palavra, Deus me levou para essa palavra e esse tema: frutificação, o que Deus espera de nossas vidas. E eu comecei ali, irmãos, a meditar na palavra do Senhor, e esses versículos começaram a me chamar muita atenção. Então eu falei, eu vou montar, né, uma palavra referente a esses versículos. Porque se nós formos ver aqui, irmãos, há algumas indagações que foram feitas ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus de bate-pronto respondeu todas. E essas indagações, muitas vezes, elas podem até vir, até mesmo contra as nossas vidas ou para as nossas vidas. Então, quando nós olhamos aqui para Lucas, capítulo de número 13, versículo 1 a 9, nós vemos aqui que tem aqui uma mensagem poderosa, uma mensagem gloriosa, que pode transformar as nossas vidas. A partir do momento em que nós pegamos esta palavra,
absorvemos ela para nós, e dentro do contexto ao qual nós vamos falar aqui hoje, nesta noite, nós podemos mudar toda a trajetória da nossa vida. Tudo aquilo que nós vivemos até hoje pode se tornar nada, né? E tudo aquilo que nós vivemos até hoje pode apenas servir para nós como um ensinamento daquilo que outrora nós praticamos. E como eu disse, tenho falado em minhas pregações, quando eu falo eu me incluo, eu sempre coloco nós. Por quê? Todos nós somos homens aqui, irmãos. Aqui não tem anjo, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém na esfera, vamos dizer assim, espiritual, onde há uma pessoa que ela está tão avançada espiritualmente que ela só falta morrer e ir para o céu. Então aqui há homens pecadores. Então por isso que eu sempre vou me incluir. Por quê? Porque eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia de Deus sobre a minha vida todos os dias, para eu não pecar contra Deus. Porque um homem segundo o coração de Deus, um dia se colocou ali em cima, né, do seu palácio, olhou ali para uma mulher e ele veio cair no pecado. Um homem segundo o coração de Deus. Quem sou eu para dizer ou achar que eu sou melhor do que alguém aqui? Então eu não sou melhor do que ninguém. Mas a palavra de Deus, ela vai sempre vir ao nosso encontro. Ela vai sempre vir e vai tocar e falar em nós para que haja mudança. Quantos aqui ouviram a mensagem de quarta-feira? Poucas pessoas? Quantos aqui estão sabendo referente a uma palavra que foi aqui citada sobre um sonho? Amém. Aí já tem mais pessoas. Procura lá no culto de quarta-feira e você vai ver aquilo que Deus falou aqui. Usou duas pessoas que coincidentemente tiveram o mesmo sonho. Depois uma outra irmã falou referente praticamente ao mesmo sonhos que ela teve. E nós estamos vendo aí várias outras pessoas tendo algumas revelações através de sonhos sobre a igreja do Senhor. E nós não podemos pura e simplesmente taxar a nós e falar que somos nós. Porque as mensagens, quando ela vem através do profeta, ela pode vir para a igreja universal. A igreja, seja ela qual placa for. Então a mensagem ela é dita, a palavra ela é falada. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Então é assim que segue, para a glória de Deus. Enquanto nós olhamos aqui para o versículo de número 1, do 1 ao 3, nós vemos aqui, né, uma tragédia. Então, a realidade de uma tragédia, algo que aconteceu naqueles tempos. Então aqui nós vemos e podemos aqui até falar para você a notícia da tragédia que foi falada aqui referente aos galileus. Esta notícia, essa tragédia, elas nos lembram, ela nos mostra que ela é repleta de eventos inesperados e também dolorosos. Então isso nos leva a quê? A refletir sobre o quanto cada um de nós é vulnerável. Nós somos vulneráveis e muito vulnerável. Na sexta-feira agora, um companheiro de trabalho, ele trabalhou o dia, a parte do dia, na manhã, executou ali todas as suas atividades no trabalho, estava bem, foi para casa almoçar, passou mal, a família tentou socorrer, não resistiu, faleceu. Mostrando, irmãos, o que? A vulnerabilidade de cada um de nós. Um homem que estava bem, que estava trabalhando, trabalhou ali com a gente no período da manhã, depois foi almoçar
e não voltou mais para o trabalho. E isso, irmãos, pode acontecer com cada um de nós, porque nós somos vulneráveis, sim ou não? Somos vulneráveis. Então, o Senhor Jesus, ele questiona se essa tragédia, ela foi pior do que as demais tragédias que já havia acontecido. Então, aqui, ele reforça a ideia de que uma tragédia, ela não é um sinal de maior culpa, ou uma tragédia maior do que a outra, mas sim uma oportunidade para mim e para você, para nós o quê? Avaliarmos o nosso próprio estado diante de Deus. Por isso a mensagem, o que Deus espera de nossas vidas. Eu estou bem, e eu levo a vida de qualquer maneira. Não. Se você está bem, glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Porque aquela pessoa, ela achou que ela ia voltar para o trabalho no outro dia, no período da tarde, e não voltou. Não voltou. Então, irmãos, existe algo, a vulnerabilidade do homem, ela é tão grande, que ele não é dono nem sequer do seu próprio passo. Eu vou dar um passo agora, se Deus quiser. Se for da vontade do meu Deus, eu darei esse passo. Mas se não for da vontade do Senhor, eu não terei condição de dar mais um passo. Porque tudo depende da vontade do Senhor. Então o chamado aqui ao arrependimento, quando nós vemos aqui pela palavra, onde ele diz aqui no versículo de número 3, não vos digo antes, se vos não arrependeis, todos de igual modo podeis perecer. Nós, irmãos, precisamos estarmos preparados, porque a qualquer momento nós podemos ser o quê? Chamados. Em um mundo onde nós vemos, tantas incertezas e tantas outras coisas acontecendo, é essencial, irmãos, que eu e você, nós voltemos para a palavra do Senhor, nós voltemos para Deus, nós, se estivermos fora do caminho do Senhor, que nós entremos no caminho do Senhor o mais urgente possível. Nós falamos hoje, foi falado hoje de manhã, referente à volta de Jesus. Jesus está voltando, irmãos, para buscar a sua igreja. E se Jesus voltar hoje, como nós vamos estar? Como a igreja do Senhor. Nós precisamos apresentar algo para Deus, a nossa própria vida. O segundo ponto aqui do versículo de número 3 aqui, é a necessidade real de nós arrependermos. Porque aqui há tristezas, os acontecimentos ruins, irmãos, muitas vezes ele leva o quê? A um retorno ao relacionamento correto com Deus. Ou não é assim? Quantas pessoas estão bem e não buscam a Deus? Mas de repente, acontece algo em sua vida, ou acontece algo no meio da sua família, e você corre para os pés do Senhor Jesus e diz: a partir de hoje vai ser diferente, Senhor. A partir de hoje vai ser totalmente diferente. Eu vou te louvar melhor, eu vou te glorificar melhor, eu vou exaltar o teu nome melhor, eu vou fazer a tua obra, porque agora eu vou. Mas é um momento em que você está passando uma fragilidade em sua vida. E às vezes, irmãos, é muito fácil nós falarmos que vamos fazer algo para Deus quando nós estamos passando por dificuldades. Mas no momento de bonança, no momento de festa, nós não lembramos de Deus. E nós levamos a vida.
Mas os momentos de tristeza, muitas vezes, ou de aflição, nos remete a procurar a Deus. Tem até um ditado aí fora, e eu já ouvi muitas vezes isso antes de vir para o Senhor Jesus: se não vem pelo amor, vem pela dor. E quantas pessoas buscaram a Jesus, irmãos, naquele momento em que Jesus estava aqui, apenas porque estava passando por alguma situação adversa, estava com alguma enfermidade. Quantas pessoas estavam famintas e procuravam Jesus porque onde Jesus estava tinha pão. Onde Jesus estava, irmãos, tinha riquezas de bênçãos sobre a vida das pessoas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus está neste lugar nesta noite, aleluia. E você pode se arrepender e converter o seu coração nesta noite ao Senhor Jesus, porque Ele está neste lugar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e 19, eu até li na quarta-feira aqui, onde a palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E quantos aqui querem a presença do Senhor, irmãos? Talvez você pode até dizer: mas você faz uma pergunta muito certa. Mas quantas vezes nós falamos sobre Jesus aqui, irmãos? As pessoas saem ali fora e já esquecem tudo que foi pregado aqui dentro. Fala de Jesus, fala que recebe Jesus, e chega ali fora, já esqueceu tudo que foi falado aqui dentro. Nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, nos arrepender verdadeiramente, nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Sabe, eu fico pensando, irmãos, que Deus, Ele nos ama tanto, e Ele nos ama tanto, tanto, que Ele nos avisa, irmãos. Nada acontece em nossa vida sem avisos. Sempre nós somos avisados. E o Senhor, Ele está avisando nesses últimos dias, irmãos. E desde que foi revelado aqui, referente a esses sonhos, eu não vou falar sobre a nossa igreja, mas sobre a igreja universal. Uma igreja morta, porque esse foi o sinal. Uma noiva, vamos colocar entre aspas, uma noiva falsa. E eu, irmãos, como pastor aqui, eu tenho que falar e trazer aquilo que o Senhor quer que nós falemos, irmãos. Porque o Senhor, irmãos, brevemente Ele vai voltar e Ele vai buscar a igreja, irmãos, a noiva dEle. E esta noiva, ela tem que estar preparada, ela tem que estar adornada, aleluia, para receber o noivo, irmãos, para a glória do Senhor. Então o arrependimento não é apenas um lamento por um erro cometido. Não, eu cometi um erro. Eu cometi. Não, irmãos. O arrependimento tem que ser uma mudança genuína. Tem que ser algo que sai de dentro do nosso coração. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu tenho buscado em Deus e pedido para o Senhor: Senhor, eu quero viver algo espiritualmente dentro da tua casa, que seja palpável, onde eu possa sentir o teu Espírito Santo vagando sobre a igreja, dentro da igreja, nos moendo e nos fazendo de novo, se for preciso. Mas eu quero sentir isso, irmãos. Nós precisamos sentir isso.
E isso só virá sobre nós, irmãos, se haver um arrependimento genuíno de nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nos colocar diante de Deus, não apenas buscando as bênçãos que Ele tem para nós, irmãos. Ele tem muitas bênçãos, sim. Ele tem muitas coisas para fazer por nós, irmãos. Tem sim. Mas que nós não estejamos na presença dEle apenas buscando isso, irmãos. Que nós estejamos realmente na presença do Senhor, irmãos. Buscando a presença dEle, buscando a face do Senhor Jesus. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 12 fala que nós não podemos nos amoldar ao mundo. Não é assim que diz a palavra? É assim. E não sede o quê? Conformados com o mundo. Isso é o quê? Tomar a forma do mundo. E quantos de nós, como igreja, estamos tomando a forma do mundo? Nós precisamos, irmãos, encarecidamente. Eu falo isso aqui, irmãos, com temor diante de Deus. E com muito amor, irmãos, pelas almas que aqui estão. Pelas almas das pessoas que estão aqui e que a nós foi confiado, irmãos. Nós somos responsáveis. Todos os pastores são responsáveis, irmãos, pela igreja do Senhor. Nós iremos dar conta disso. A quem muito é dado, muito será cobrado, meus irmãos. E ai de mim se eu for negligente. Ai de mim se eu falar, irmãos, pura e simplesmente aquilo que vai nos massagear o ego. Ai de mim. Talvez nem mesmo a minha família possa me compreender quando vem essas mensagens em vezes seguidas. Mas eu sou pastor. E além de ser pastor, eu sou obediente a Deus. Então eu tenho que falar aquilo que o Senhor Espírito Santo fala no meu coração. Acha que eu não queria aqui uma palavra, irmãos, para fazer todo mundo sair pulando? Todo mundo alegre, feliz, pulando. Oh, glória a Deus, irmãos. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, que nós damos ouvidos ao Espírito Santo. Jesus, ele enfatizou que a falta de arrependimento, irmãos, resulta em perda. E que perda é essa, irmãos? Isso nos mostra, irmãos, uma seriedade muito grande. Porque nós estamos aqui porque nós somos chamados. O Senhor chamou você. Sabe você que talvez entrou aqui pela primeira vez? Deus, o Espírito Santo te chamou. Você não está aqui porque você quer, porque o Espírito Santo tocou no seu coração. E por isso você entrou aqui hoje. Por isso você está aqui. Foi o Espírito Santo que falou no seu coração. Não foi o convencimento. E sabe qual é a perda? Essa perda, irmãos, ela vai agir, sabe onde? Na eternidade. Se nós não nos arrependermos, se nós não nos colocarmos verdadeiramente na presença do Senhor como uma noiva ataviada esperando o noivo. Então, se vocês verem, é praticamente o complemento da mensagem de quarta-feira. Isso vai repercutir na eternidade. O que eu quero, irmãos, para a minha eternidade, eu quero a minha eternidade com Cristo.
Você quer a sua eternidade com Jesus, irmãos? Eu quero ir para o céu, eu quero o céu. A minha eternidade, irmãos, eu quero ir para o céu. Mas nós corremos um sério risco de nós não entendermos a palavra, de nós não compreendermos o que o Senhor Jesus Ele quer tratar conosco. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu já tenho falado isso e vou voltar a falar. Se você for uma pessoa obediente a Deus, se você servir ao Senhor verdadeiramente em obediência a Ele e à palavra do Senhor, o carro que você sonha você terá, a casa que você sonha você terá, a saúde que você quer para você, você terá. Você terá o que você quiser. Mas primeiro, precisa se arrepender e buscar na palavra. E buscar em Deus. E se colocar nos pés do Senhor. Nós estamos, irmãos, vendo e vivendo momentos em que pessoas dizem assim: eu não sei porque eu estou passando isso. Eu não sei porque eu estou sofrendo essa situação. Não sabe porque fica desempregado. Não sabe porque passa problemas financeiros. Não sabe porque tantas enfermidades. Não sabe isso, não sabe aquilo. Sabe por quê, meu irmão? Muitas vezes você não está buscando aquilo que realmente interessa para nós. Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o que está escrito lá, irmãos? O que está escrito lá, igreja? Mais alto. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então primeiro nós temos que buscar Deus. É Deus em primeiro lugar, irmãos. Versículo de número 4. O tempo passa rápido. Versículo de número 4 e 5. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo, antes, se vos não arrependeis, todos de igual modo perecereis. Então a palavra, irmãos, ela está sendo clara para nós. Então ela nos traz aqui o que? Um chamado à reflexão. Nós precisamos refletirmos sobre o que a palavra diz para nós e como nós estamos. Então o Senhor Jesus, ele mencionou referente à tragédia, né, para poder o que? Reafirmar a necessidade de uma reflexão pessoal. Nós precisamos refletir sobre isso. Então nós não devemos olhar pura e simplesmente para o outro com orgulho, né? Falar ali, olha, com a sua autossuficiência, mas nós precisamos falar com amor. Nós precisamos ter um ao outro em amor. O amor que o Senhor Jesus ensinou para cada um de nós. Eu disse aqui na quarta-feira e volto a dizer, irmãos, nós precisamos reconhecer o pecador e amar o pecador. Nós não podemos aceitar o pecado, mas nós precisamos amar ao pecador. Todos aqueles irmãos que caem, nós precisamos trazer do nosso lado e dizer: ei, pode contar comigo, eu vou orar com você, eu vou orar por você. O Senhor Jesus vai te dar a vitória nessa luta que você está passando, nesse problema ao qual você está enfrentando do pecado, e não rejeitar. O Senhor Jesus, ele está dizendo assim, olha, e não era algo assim, você vai para o inferno. Ele só falou assim, ó, vocês precisam o quê?
arrepender. É simples, irmãos. É simples. Não é nós, irmãos, ficarmos falando ou lançando as pessoas no inferno, mas é pura e simplesmente dizer assim: se arrependa. Precisamos mostrar os dois caminhos, porque existem dois caminhos, mas a palavra que precisa sair de nossa boca é: se arrependa. Porque o Senhor Jesus, Ele está dizendo isso aqui para nós, através da palavra do Senhor. Nós, irmãos, nós somos vulneráveis às nossas próprias decisões. Mas eu quero dizer para você, você também é vulnerável às consequências dessa sua decisão, dessa minha decisão. Aquilo que nós resolvermos fazer, somos nós, irmãos, que vamos pagar por aquilo. Quantas vezes, irmãos, nós já fizemos alguma coisa e nos arrependemos? Sobre o pecado não é diferente, irmãos. Sobre o pecado não é diferente. E a consequência disso, irmãos, quem vai pagar somos nós. Ninguém vai pagar o meu pecado. Pelo meu pecado, quem vai pagar sou eu. As consequências dele. E cada um de nós. Então nós precisamos entender. E como pastores, nós precisamos dizer que nós precisamos sempre arrepender, irmãos. E nos colocar na presença do Senhor. Então, os Salmos de número 139, versículo 23 e 24. Aqui há algo que nos faz, irmãos, abrir o coração diante de Deus. Onde o salmista, ele diz assim, olha: sonda-me, ó Deus. Sonda-me. É um conselho do salmista aqui até para nós. Para nós dizermos para Deus: sonda-me. Sonda o meu coração. Sonda a minha vida. Sonda os meus passos. Espírito Santo, fala comigo. Então olha que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim um caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Lembra que eu falei anteriormente a respeito da eternidade? Que aquilo que nós fazemos comprometerá a nossa eternidade. Então o salmista está dizendo: guia-me pelo caminho eterno. Então, irmãos, isso requer o quê? Uma vida transformada pela graça e a misericórdia de Deus. Então essa graça e misericórdia, ela está aqui nesta noite. Esta palavra está sendo pregada porque a misericórdia do Senhor está neste lugar. Porque se nós, irmãos, andávamos no pecado até ontem, se nós andávamos no pecado até antes de entrar nessa porta, hoje pode haver o arrependimento e a graça de Jesus alcançar a tua vida, a graça de Jesus alcançar a tua família e fazer-te de novo para a glória de Deus. Olha como Ele é maravilhoso. Ah, pastor, quer dizer então que da forma que eu entrei eu não vou sair? Nenhum de nós, da forma que entrou, vai sair por aquele portão. Nenhum de nós, irmãos, aleluia. Porque Deus tem sempre algo novo para realizar na igreja dele, irmãos, aleluia. E nós somos a igreja do Senhor, aleluia. O quarto ponto aqui, Lucas 13:6. Onde nós vamos aqui para a figueira estéril. A palavra diz, né? E dizia esta parábola:
Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. A figueira aqui, irmãos, representa o quê? A nossa vida espiritual. A minha vida espiritual e a sua vida. Assim como o proprietário daquela figueira, Deus, irmãos, Ele examina a nossa vida em busca de frutos. Ah, mas eu saí e preguei para 5 pessoas. Ah, mas eu preguei para 10 pessoas. Não é esse fruto que eu estou falando. Não é esse fruto. Não é esse fruto que a palavra fala. É a sua vida. É o seu caráter. É a sua forma de viver. É isso que é o fruto. Irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra e Deus trouxe esta palavra ao meu coração. Irmãos, nós somos o quê? Nós somos aqueles que precisam dar frutos. E às vezes nós achamos assim, dar fruto é pregar, trazer várias pessoas para a igreja. Dar fruto é você lá no seu trabalho. Dar fruto é você lá na sua família. Dar fruto é você na sociedade. Dar fruto, irmãos, é as pessoas virem em nós quem realmente nós somos. Isso é dar fruto. Qual é o fruto que eu estou dando? Será que as pessoas quando olham para mim dizem assim, esse aí, crente? Capaz. Por quê? Trapaceia, deve no mercado para todo lado, deve para agiotas, vive uma vida de qualquer jeito com a esposa e filhos, todo dia que passa é uma briga só. Cadê o fruto? Mas ele saiu para pregar ontem, evangelizar. Mas e o fruto dele dentro de casa? E o fruto dele na sociedade? É esse fruto, irmãos, que eu estou falando. Lá no nosso trabalho, como que as pessoas veem nós? Será que elas nos veem como responsáveis? Ou será que as pessoas olham para nós e dizem, aí não tem responsabilidade nenhuma? Esse é o fruto, irmãos, que nós precisamos dar. Esse é o fruto que Deus espera ver em nós, irmãos. Esse é o fruto. Entenda. Porque quantas vezes nós já pregamos e muitas vezes erramos, pregamos errado. É lógico que nós precisamos fazer a obra. É lógico que nós temos que trazer pessoas para Jesus. É lógico. Mas qual é o fruto verdadeiro que o Senhor, Ele está olhando para ver se há em nós? A expectativa de frutificação em nosso viver cristão é clara. Todos devemos mostrar as obras que refletem a nossa fé. O que estamos refletindo? Eu e você. Será que as pessoas nos acham chatos por pregar o evangelho? Chatos por falar de Jesus em todo tempo? Ou será que as pessoas já estão tão acomodadas com nós, porque nós já não falamos mais de Jesus? Nós já não achamos mais caminho ou brecha para pregar sobre Jesus para os nossos familiares? Lembra do que eu comentei lá hoje? Nós precisamos, irmãos, encontrar um caminho
E quando esse caminho é aberto, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. As pessoas vão ver em nós, irmãos, algo diferente. E Jesus vai olhar para nós e vai ver que há algo diferente em nós. É algo espiritual, irmãos. E é algo espiritual que nós precisamos viver nesses últimos dias. Sabe, de buscar realmente a face de Jesus. De querer Jesus. De querer estar com Jesus. Porque quando nós estamos falando de Jesus, irmãos, parece que nós estamos vivendo Ele do nosso lado e nós falando dele ali para as pessoas. Então nós precisamos, irmãos, ter essa expectativa de frutificação, de estar ou estar dando fruto. Então, a pergunta que nós devemos fazer: estamos produzindo frutos ou os frutos esperados por Deus? E quais são esses frutos, irmãos? Aí aqui eu posso dizer sobre um fruto, que é o fruto do Espírito. E tem várias virtudes dentro desse fruto. E essas virtudes, irmãos, elas precisam estar em nós. Qual é? Vamos lá, igreja? Vamos relembrar Gálatas 5:22? Qual é o primeiro? Amor. Segundo, gozo, alegria. Terceiro, paz. Depois, que mais? Benignidade. Que mais? Bondade. Que mais? Fé. Que mais? Que mais? Temperança. São as virtudes do fruto do Espírito que precisam estar em nós, em cada um de nós. Entendeu o que é o fruto, irmãos? Qual é o fruto que nós estamos dando? Qual é o fruto que estão vendo em nós? Então, frutificação, o que Deus espera de nossas vidas. Versículo de número 8, correndo aqui. Não, 7, perdão, estava pulando aqui. Versículo de número 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Olha só. A terra estava sendo ocupada inutilmente. Então, irmãos, aqui mostra para nós que a terra onde há a figueira, ela não pode ser ocupada inutilmente. Esta figueira, ela precisa produzir. Esta figueira, ela precisa dar os seus frutos. Então aqui o agricultor, ele tem o quê? Uma paciência. Se nós olharmos aqui, porque ele responde, né? Deixa este ano, não é isso que está respondendo no versículo de número 8? Deixa ela este ano, até que eu coloque nela, escave e a esterque. Eu cuide dela. Lembra que eu falei a respeito do pecador? É isso que nós precisamos entender. Se há alguém, irmãos, que cometeu um pecado muito sério, nós não temos que expulsá-lo, mas nós precisamos cuidar. Nós precisamos, irmãos, cuidar. Nós não precisamos, irmãos, tirá-lo e lançá-lo fora. Não. Nós precisamos cuidar, dar todo o cuidado, levá-lo à palavra, aos conselhos que a palavra nos dá, aos conselhos que a palavra traz para o pecador, principalmente esse de Jesus: arrependa-te, arrependa-te.
Então o agricultor aqui, ele leva a sério a situação da figueira. E se Deus, ele se preocupa conosco, e também com o pecador, o que ele espera de nós? Apenas o arrependimento. Irmãos, é o que eu disse. Não é difícil. O que Jesus espera de nós é apenas o arrependimento. Mais nada. É nós sairmos da vida que muitas vezes nós estamos levando e levar a vida a sério com Jesus. Irmãos, não é tempo de brincar de ser cristão. Não é tempo mais de ficar brincando de igreja. Não é tempo mais, irmãos, de achar que está tudo bem. Não é tempo mais de se prostituir e achar que está tudo bem. Não é tempo mais de praticar o pecado e achar que está tudo bem. Deus, ele dá a oportunidade para nós, irmãos, vamos entender isso. Deus está me dando a oportunidade todos os dias, irmãos, de chegar diante dele, dobrar os meus joelhos diante dele e pedir perdão. Olha como ele é misericordioso. Então nós precisamos compreender e entender que eu e você, como figueira, precisamos frutificar. E para frutificar, nós precisamos mudar a trajetória que nós estamos hoje. Quando eu ouvi o sonho da irmã Adriana, que me remeteu ao sonho que eu tive na segunda-feira, que ouvindo a Rayane sobre o sonho, ela trouxe à tona o sonho que ela havia sonhado. Eu não poderia deixar de trazer esta palavra hoje, que Deus colocou no meu coração pela manhã. Eu não poderia. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. É por isso, irmãos, porque Jesus te ama, meu irmão. Jesus quer te ver. Quando Ele vier buscar a igreja, Ele quer te ver com Ele. É por isso, irmãos, é porque Ele te ama. Às vezes nós falamos assim: olha, mas a palavra veio, é uma palavra dura. Glória a Deus, porque é esta palavra, irmãos, que vai nos levar para o céu. Aleluia. Sabe aquela questão do verdadeiro amigo? Não é aquele apenas que bate nas suas costas, mas é aquele que fala a verdade muitas vezes para nós. Esse é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo não é aquele que vive te bajulando, porque ele quer ver você sempre sorrindo para ele. Mas o verdadeiro amigo é aquele que vai te corrigir em um momento. E ele vai falar aqui: senta aqui, porque eu preciso falar algo com você. Olha, do jeito que você está, você não pode ficar. Você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Esse é o verdadeiro amigo. E o Jesus ao qual eu estou falando aqui nesta noite, Ele é o nosso verdadeiro amigo. Então Ele, irmãos, por Ele ser o nosso amigo, muitas vezes ele traz essas palavras para nós, mostrando para nós que nós precisamos endireitar o nosso caminho. Nós precisamos estar em um caminho firme, em um caminho certo, em um caminho correto, em um caminho honesto diante de Deus. Precisamos. Então Deus, Ele não deseja a morte do pecador, mas o que Ele deseja é que ele se volte para Jesus, para voltar a ter vida. A vida aí, igreja. A vida aí, igreja. Aleluia.
Ele quer nos dar vida. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 8, né, que nós falamos aqui sobre a figueira e o agricultor cuidando dela. Então o agricultor, ele clama pela figueira, mostrando a importância da intercessão. E quem é que intercede por nós? O Espírito Santo. Ele é quem intercede por nós. Então, esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Aí aqui, eu quero fazer agora um chamamento. A palavra foi pregada. Qual é o fruto que eu estou dando? Ou o fruto que eu quero dar? Quais são as atividades que eu preciso fazer? A palavra foi clara. Arrependa-te. Arrependa-te. Palavra que serve para mim. Palavra que serve para os músicos. Palavra que serve para a igreja. Como nós estamos diante de Deus? Como eu estou diante de Deus? Eu vou continuar nessa inatividade, do jeito que está, tá bom? Eu acho que eu vou para o céu do jeito que está. Eu acho que do jeito que está aqui, olha, está legal para mim. Eu quero fazer esse apelo. Se você não quer ficar nessa inatividade, se você quer fazer o melhor para Deus, eu nem finalizei o convite. Sabe o que é isso, irmãos? Coração quebrantado, que quer algo de Deus. Então eu continuo aqui fazendo o convite. Se você quer vir, venha. Venha fazer diferente para o Senhor, irmãos. Que esta semana aqui, a partir de hoje, seja algo diferente para Deus. Que aquilo que você fizer, irmãos, lembra de algo palpável, de sentir o Espírito Santo, a presença dele, real. Eu quero, eu posso. Então se eu posso, como que eu faço? Me arrependendo, me colocando diante dele e dizendo: Jesus, eu quero ser melhor, eu quero fazer melhor, porque é para o Senhor, é para o Senhor, não é para mim. Se há mais alguém, que você possa vir aqui à frente, meu irmão e minha irmã, que você possa dizer assim: Senhor, eu quero fazer, eu quero ser melhor em tua presença. Os irmãos estarão louvando e você vai pensando aí sobre esta palavra. E se você quiser, você pode vir aqui à frente. Nós estaremos aqui orando por você. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Toma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Peça a Ele. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Nós temos aqui nessa noite pessoas que se dispuseram a estar aqui na frente, ouvindo a palavra do Senhor, foram tocadas por essa palavra. E assim como nós acabamos de louvar aqui, que sejam usados como flecha, aleluia, como flecha, aleluia. E sabe quem é o arqueiro, aleluia? Sabe quem é aquele que vai lançar essas flechas, aleluia? É o Senhor. É por isso que Ele está te chamando nessa noite. É por isso que Ele está procurando nesta noite os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É por isso que Ele vai sondar os corações, Ele vai quebrantar os corações, Ele vai transformar os corações, Ele vai encher a sua vida e depois Ele vai usar, depois Ele vai usar, depois Ele vai te lançar, depois Ele vai te lançar. Quantos aqui estão aqui nessa noite como flechas nas mãos do arqueiro, estão aguardando serem lançados, e o Senhor vai te lançar com certeza, e a direção é certa, o coração é certo, onde vai receber a palavra de Deus saindo da sua boca. Você é flecha na mão do arqueiro, vocês são flechas nas mãos do arqueiro, aleluia. Então não hesitem em buscar a presença, em se arrepender, não hesitem em se derramar na presença do Senhor. Sonda-me, quebranta-me,
acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. 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 Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore ao Senhor. Continue adorando, exaltando o nome do Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, glória a Deus, que maravilha, né, meus irmãos? Com certeza, nessa semana, você terá a oportunidade de ser enviado, de ser lançado em direção a alguém que necessite da palavra de Deus. Eu não sei qual a forma, qual a maneira e qual a situação ou circunstância, mas quando você for lançado, você vai se lembrar: eu sou flecha nas mãos do arqueiro. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, nós já estaremos encerrando. Eu agradeço aqui, a presença daqueles que nos visitaram. Aleluia. E vocês estão convidados aqui a estarem juntamente conosco. Tá aí, né? Nos próximos cultos. Nós teremos culto aqui na quarta-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Nós teremos aqui culto na quinta, que é o culto de oração. E depois na sexta-feira, culto com as mulheres. No sábado, culto com a família. No domingo também estaremos aqui reunidos novamente. Olha só, que maravilha, né? Então, eu quero aqui agradecer a presença do Thales, que veio nos visitar. Também da Giovana, da Marina, da Camila e da Marcela, todos que estiveram aqui, nos visitando. A mãe da Cris, A mãe da Cris, já estou considerando ela como daqui já. Amém? Glória a Deus, para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, estejamos aqui, para adorar e entregando aqui a nossa vida ao Senhor Jesus. Quantos aqui terão uma semana abençoada nessa próxima semana aí, amém? Glória a Deus, Então vamos atentos aí nos grupos de WhatsApp, estará sendo mandado aí sobre o jejum, a consagração, que nós estaremos aí participando, realizando aqui para a glória do Senhor Jesus. Levante as suas mãos assim, Nós oramos, intercedemos aqui, mas eu quero fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor meu Deus, poderosamente estas vidas que aqui estão, Senhor. As mãos estão erguidas, Pai querido, aos céus, pois é do céu, Senhor, é do alto que virá o socorro de cada uma destas pessoas. Abençoe, Senhor meu Deus, o caminho delas daqui até a casa delas. Guarda poderosamente a vida delas, a família delas, que tenham uma noite abençoada de descanso na sua presença. E nesta semana, Senhor, que o Senhor se faça presente na vida de cada um, lançando-as, Pai querido, em direção ao seu propósito. Pai, no nome santo de Jesus, eu abençoo cada uma dessas vidas. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e possamos dizer amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.